Gente querida, tocando meio-dia aqui em casa. Estou aqui para fazer alguns desabafos dos incômodos que eu vivi, que tenho vivido nessa época dos adventos. Vai ser uma série de 1, 2, 3, 4, 5, 6 encontros que vão preparar-nos também para as 13 noites sagradas. Nesse ano, as 13 noites sagradas, elas vão trazer um tema que, desde o ano passado, quando a gente fez o primeiro grupo de estudos, nós sentimos que era um tema necessário, relevante e um modo de nós conseguirmos adquirir força para suportar tudo isso que tem nos acontecido. Essa madrugada foi muito difícil para mim. A opressão chegou pertinho de pessoas que eu conheço, na agressão de jovens, né? Uma querida ativista de Curitiba teve o filho maltratado pela polícia por não fazer nada, por apenas andar em companhia de jovens negros. E eu que sou mãe de um jovem. Bem, enfim, mas vamos falar desses incômodos do advento. Hoje eu tenho uma metáfora perfeita para introduzir, não prevista, mas perfeita para introduzir os meus incômodos pequeno-burgueses. Entendam, é um recorte de classe. Entendam, é uma queixa de branquitude. Entendam, é um assunto menor. Porém, eu fico pensando assim, os meus incômodos tão banais sobre o advento, eles não deveriam nem ser tocados, não é? Diante da monstruosidade de coisas que estão nos acontecendo, né? A perseguição aos políticos do Nordeste, essa madrugada, diversos deles foram presos, caluniados. Hoje está difícil. Bem, mas essa banalidade desses pequenos assuntos, né? Advento, Natal, coisas que perdem sentido, né? Diante da imensidão de desmandos, de agressões, de violências que vivemos diariamente. No entanto, eu fiquei pensando fortemente nisso. Será que cancelo tudo? Né? Será que cancelo o advento? Essas séries de fala sobre o advento? Será que vamos parar com isso? Mas aí, desculpa, gente, hoje tá... Mas aí achei que não, né? Achei que a gente deve seguir, a gente deve aproveitar desses momentos em que a gente está vivendo, dessa situação terrível que a gente está, para passar um pano, sabe? É como lá, as minhas metáforas hoje são todas domésticas, aliás, quase sempre elas são. Primeiro, um barulho que não sei se dá para ouvir aí. Eu moro num condomínio rural, são granjas, né? E recentemente, há cerca de alguns poucos anos, uns 2, 3 anos, acho, o condomínio se fundiu com outro, mais urbanizado, com lotes menores, com construções mais urbanizadas. E aí, aqui para o nosso lado, começou a surgir construções urbanizadas. Gente que chega no terreno, terraplana tudo, tira toda a vegetação, planta grama, coloca umas plantas que não dão a menor manutenção, que não criam sombra, que não produzem alimento para os passarinhos. E trazem máquinas enormes para fazer barulho nessas construções de ferro e concreto.
em plena roça, gente. Ixi, tô numa live na choradeira. E aí eu pensei, é isso que está acontecendo com as nossas crenças, né? É exatamente assim, né? Então, nós, a semana passada, por causa dessas obras, por causa dessa urbanização que está chegando aqui, a nossa montanha, que eu moro na frente de uma enorme montanha de pedra, a nossa montanha desabou um pedaço. Porque lá em cima da montanha, tem gente mexendo também. Lá em cima da montanha. Então, eu achei que essa situação de hoje, com essas máquinas, aquelas grandes britadeiras, e do nosso depósito que foi invadido pela água no dia que a montanha desabou, é uma boa metáfora para a gente pensar no advento. E aproveitar a avalanche para questionar os nossos valores mais delicados, para colocar em questão, será que esses valores ainda se sustentam no mundo que a gente está vivendo? Enfim, vou tentar otimizar aqui, vou tomar um gole de kombucha, tá bem azedo, vou tentar ver se eu chego aqui, paro com o chororô. Enfim, então eu preparei, né, essa faxina. Pronto, a avalanche chegou, destruiu as nossas lembranças, porque lá estão todas as minhas lembranças daquele quadro do Devir que eu falei ontem, logo o quadro do Devir. Lá tem muita coisa, tem todo o meu material de trabalho artístico, tem a marcenaria, tem a tecelagem, tem a fiação, tem ainda muitos livros que eu não consegui trazer para cá, porque aqui é pequenininho. E aí isso foi invadido, né, pelo poder econômico. Foi isso que derrubou a nossa montanha. Não foi a natureza, não. Foi a intervenção humana. Então eu fiquei pensando, hora da faxina, boa metáfora. Hora da faxina, fazer faxina escutando um barulho terrível, fazer faxina no meio da confusão, fazer faxina enquanto as coisas estão ruins. É isso que a gente vai fazer, é isso que eu quero fazer. Eu quero vir aqui essas 6 vezes para trazer questionamentos sobre os nossos valores. E eu tô falando, claro, numa perspectiva antroposófica. Eu tô falando, claro, para pessoas que estão ligadas ao guarda-chuva teórico que eu habito. Eu tô falando, claro, para uma classe média, intelectualizada, que frequenta Facebook ao meio-dia ou em outro horário. Eu tô falando com um recorte de classe. Eu tô falando das angústias mínimas, mas elas também têm que ser colocadas em xeque. A gente tem que lavar a tigela inteira, gente. Se a gente quiser sair desse lugar diferente, de um outro jeito, potente, sem deixar abertura para outra onda fascista nos assolar, a gente tem que aprender a ser gente. E é isso que eu estou tentando fazer aqui. Olhando de frente as minhas crenças, olhando de frente os meus guardados, as minhas memórias, aquilo que mais me comove. E questionando, sim, questionando. Será que isso tudo não está colaborando para fortalecer os já fortalecidos, a hegemonia de uma crença sobre outras? Enfim, eu organizei tudo, eu vou tentar ser correta aqui na minha organização. Vou até mudar um pouco de assunto antes de voltar no tema, porque eu estou muito emocionada hoje. Mas eu queria mandar um beijo para a Luciana, lá em Curitiba, para o seu filho querido. Queria mandar um beijo para minha parceira de 13 Noites Sagradas, a Maria Cabreira, na Paraíba, que viu as atrocidades da madrugada acontecerem. Quero mandar um beijo para todo mundo que está nessa
acordado, né, gente? Porque eu também quero falar para as pessoas que estão acordadas. Mas gente que está acordada, quem sabe a gente espalhe um pouco essas reflexões por aqueles que estão dormindo, que acham que podem manter a vida isenta de estar de política. Ai, não, essas coisas não é política, gente, é política existencial. Por quê? Porque é a nossa existência que está em jogo. Já não é mais questões partidárias, já não é mais isso. Nós estamos sobre o estado de exceção, nós estamos sobre a opressão. É a nossa existência que está em jogo. Por isso, queridos antropólogos, professoras Waldorf, gente que eu gosto, poxa, acorda. Acorda, porque é muito triste eu entrar num perfil de alguém que eu conheço e olhar lá que como se não existisse o mundo, né? Como, eu sei que a alienação, ela às vezes é necessária, mas, gente, se a gente continuar assim, só o mal é que vai crescer. Ai, gente, nossa, não sei se eu vou dar conta de continuar aqui, não, mas eu vou. Olha, por quê? Porque tem uma coisa que eu amo fazer. Amo fazer. Acabei de abrir o meu livro Ata para esse ano. Quem me conhece sabe, vou mostrar o meu desse ano aqui. Quem me conhece sabe que eu vivo de fazer cadernões. Agora mesmo, no congresso, no primeiro congresso de artes manuais na academia, eu vou levar todos os meus cadernões, todos, vou fazer uma instalação, resolvi, vou de carro para São Paulo, vou colocar todos os cadernões, todas as cópias da tese, tanto da primeira qualificação quanto da segunda, que eu consegui arrebanhar aqui por perto, acho que estão lá na universidade e tal. Vou levar tudo e vou fazer uma instalação de cadernão. Vocês vão ver. Ó, as inscrições para participar, porque para apresentação de trabalho só por e-mail direto, mas para participar do congresso estão abertas, tá, gente? Olha só. Vou começar hoje, vou mergulhar nisso. Vou começar hoje o projeto do meu cadernão 2020. E eu fiquei pensando muito nas cores, fiquei pensando muito no tema. E aí, na pós-graduação em Artes Manuais para Educação, nós temos um trabalho de férias, que é bordar elementos que fazem da nossa casa uma casa, né? Elementos que produzem um sentido de casa na casa. Então, cada aluna da pós-graduação, né, e os professores também, saiu com um paninho assim de 30 por 30, não sei se vai dar para vocês verem. Olha, tem uma marca de um caracol aqui, tá vendo? Uma espiral, ó, dá, né? Então, eu dei uma aula, a última aula do ano, eu falei, usei Heidegger e Winnicott, e falei da casa como esse caracol, esse abrigo provisório que não é fechado, ele não é isentão, a casa não é isentona, gente. A casa é aberta ao fora, só que ele faz um abrigo provisório. Quando a coisa aperta, você se enrodilha que nem um caracol no caracol e fica ali se nutrindo, se fortalecendo para o enfrentamento. Então, a casa como esse abrigo provisório. E aí, a ideia é bordar, né, os elementos da casa. Então, estou achando que eu vou pegar esses tecidinhos aqui, vou fazer os bordados nele e depois, e a ideia é pra gente expor lá no congresso almofadinhas. Tô pensando que eu vou fazer a capa almofadada, tipo um edredomzinho bordado, sabe? Vou pensar sobre isso. Mas o que eu queria mesmo era fazer aqueles bordados
que preenche o tecido inteirinho. Não sei se eu vou ter tempo. Apesar de que hoje eu tô no 37º dia aqui em casa. Eu vou até 75, talvez dê. Porque aí eu vou usar o cadernão fora de casa a primeira vez lá no Congresso. Talvez ele esteja pronto. Bem, enfim, falei de uma coisa alegre, o barulho continua sem parar. O barulho é a metáfora dessa situação que a gente está vivendo no nosso país e em muitos lugares do mundo, muitos mesmo, hoje em dia. E aí eu vou então dizer um pouco daquilo que eu vou fazer nesses 6 dias. Vou estar aqui todos os dias, tá bem? Lembrando que eu moro na roça, que tem chuva, hoje está previsto tempestade, pode faltar luz, mas se eu não conseguir estar ao vivo, eu gravo ou faço no outro horário, tento mandar recado. Olha o barulho, dá para ouvir? Ai, muito bem, não é? Você se esforça, você cria um ambiente de moradia para sua alma habitar, né? Com o esforço econômico que você não tem, constrói uma biocasa, né? Uma bioconstrução, para depois o exército das máquinas, do concreto e do ferro, das máquinas terraplanistas, invadirem o seu espaço e destruírem a montanha. Muito bem. Ai. Então, hoje eu vou apresentar, estou fazendo o roteiro desses dias, tá bem? Hoje eu vou apresentar os incômodos, né? Os incômodos. Vou fazer um desabafo, chamei de desabafo. Amanhã, como eu tenho feito toda quinta-feira, vou falar do reino hominal, né? Vou trazer as questões do ser humano, como eu tenho feito toda quinta-feira desde que começou o advento. Na sexta-feira, a temática que eu planejei foi: ser espiritualizado é a mesma coisa que ser religioso? Essa é uma questão que eu estou me colocando. No sábado, dia 21, eu fiz a seguinte pergunta: como sustentar o cristianismo agora que ele é sinônimo de ódio? Essa é uma das questões que eu tenho lutado com ela. No domingo, isso é no domingo. No sábado, é a questão dos rituais e as imagens de uma religião hegemônica. Como que a gente lida com isso? Com essa hegemonia? Como que essas imagens nos afetam? Aí sim, no domingo, como sustentar o cristianismo agora que ele é sinônimo de ódio. Na segunda-feira, antroposofia católica? Como fica a liberdade no espiritual? Essa é uma questão que eu tenho me feito muitas vezes, mas que agora ela ficou gritante. E aí, na terça-feira, dia 24, já começa, então, a gente falando das 13 noites sagradas. E mesmo assim, eu vou trazer um tema, ponte, que diz assim: como recuperar a fé e a esperança sem contribuir para o fortalecimento do discurso opressor. Esse é o meu programa nesses 7 encontros, né? Até vou corrigir vou deixar até o dia 24. Do dia 24 à tarde, 3 da tarde, a gente começa então o grupo de estudos 13 Noites Sagradas, inspirada na antropósofa Raquel Cachafeiro, Mulher e Natureza. Nossa, tá demais o barulho, gente. Mulher e Natureza. Esse ano, diferente do ano passado, o ano passado a gente tinha um grupo exclusivo, fechado, ninguém via. Dessa vez a gente continua com o grupo no Zoom, só que algumas pessoas vão poder compartilhar desse grupo, interagir pelo YouTube, tá bem? Então o grupo do Zoom continua, só que em vez de ele ser fechado só para as pessoas que estão lá, ele vai ser aberto para quem se inscrever, tá bem? Muito bem. Então vamos ao tema. Eu separei 4
incômodos para falar hoje. Então, o primeiro eu chamei de um incômodo. A apropriação da palavra cristã por uma corrente abertamente fascista. E aí, aqui eu disse, olha, comentar sobre as beguines, sobre as pastorais, a paixão pelo padre, a consciência no processo histórico, o caso do Perseverança. Por quê? Porque essa palavra cristã tá quase virando um palavrão, né, gente? Então, como é que a gente consegue se descolar disso? Eu, até pouquíssimo tempo atrás, me considerava uma cristã. Tanto é, né, que quando eu descobri as beguines, o que mais alegrou o meu coração foi que, diferentemente das bruxas celtas e desse imaginário das mulheres bruxas, elas eram umas mulheres bruxas, mas na égide cristã. E quando eu falo isso agora, eu até fico com vergonha de falar isso. Com vergonha de falar isso. Mas por quê? Porque como que era a devoção das beguines? A devoção das beguines era uma devoção livre do jugo institucional. Elas amavam na imanência. Elas achavam que o amor, a fé cristã delas era aquilo que existia. Era amor... É amor também à vida mesma, a vida doméstica. E eu sempre me identifiquei muito com isso, muito mesmo. Mas agora eu já estou questionando, inclusive, se essa palavra, é possível descolar essa palavra e essa força crística da figura alegórica do próprio Cristo, que é esse que está causando e sempre causou no mundo opressão, martírio, tristeza, opressão, supremacia, a supremacia, desrespeito à crença dos outros, enfim, como, esse é meu incômodo, como descolar-me desse lugar. Como sustentar aquilo que eu entendo, como a antroposofia dizer, de uma força crística, que é uma força de composição, uma força do meio, da figura alegórica, hegemônica. E agora apropriada mais uma vez, porque na história tem milhares de casos, até mesmo no nazismo, para oprimir o outro, para maltratar o outro, para destruir o outro, para matar, queimar, judiar do outro. Judiar, até essa palavra é cunhada nessa força, né? Daqueles que não aceitaram o Cristo, por isso, pá, neles. Enfim, vou falar... Eu, por exemplo, vou professar, eu não sou espírita kardecista, porém, venho sou a terceira geração de espíritas na minha família. E a minha família está ligada, desde o comecinho, ao Centro Espírita Perseverança, em São Paulo. E olha o que aconteceu. Na época das eleições, a direção da casa fez a mesma coisa que o velho da Ravan. Aconselhou os trabalhadores, são 4.000 trabalhadores, a votarem no estrupício. Isso me magoou de tal maneira que eu falei, gente, como assim? Como assim? Então, é o tempo todo os nossos objetos de fé, de crença, de amizades religiosas sendo postas em questão, adotando a posição fascista. E como que a gente lida com isso? Esse é o meu incômodo maior. Muito bem. E assim, o outro incômodo, a adoção das alegorias de uma religião hegemônica. Ou seja,
Amanhã eu vou falar um pouco sobre isso, né? Como que a gente adota os signos de uma religião hegemônica e isso fica por isso mesmo, não é? Como que a gente alimenta com as nossas pequenas práticas cotidianas preguiçosas, porque na antroposofia os signos, eles não são os signos católicos, né? Eles não são os signos católicos. Os signos católicos são só um exemplo de como que a gente pode dar sentido a determinadas forças. Vou falar mais disso no dia que eu programei para isso. Porém, a gente, por preguiça, adotamos os signos da cultura popular. Mas será que ao fazer isso, a gente está fortalecendo o discurso de ódio? A gente está contribuindo para a hegemonia de uma determinada corrente religiosa? Enfim, a gente está nesse lugar. Depois eu vou contar, até separei a fotinho, olha. Eu vou contar sobre o dia, já há uns 20 e tantos anos, o dia que caiu a ficha para mim de que aquilo que eu fazia como professora Waldorf, né, artisticamente, era contribuir para a supremacia religiosa. Enfim, eu vou falar sobre isso essa semana. É muita coisa, né, gente? Tô mexida, parou um pouquinho o barulho aqui. Parou não, diminuiu. Então, eu fico pensando muito sobre a questão dos moçárabes, né? Lá na tese, uma das cartas, ela é ambientada, a protagonista, a Ana, ela é ambientada como uma moçárabe. Sabe o que era uma moçárabe? Era alguém que professava a fé católica, a fé cristã, vou falar cristã, a fé cristã no mundo árabe. Só que os árabes permitiam isso acontecer, eles não interferiam nos ritos, nas crenças dos outros, mesmo quando eles dominavam o território. Então eu fico pensando como que a igreja hegemônica, e agora estou falando historicamente da igreja católica, não fez isso. Pelo contrário. E quando a gente adota esses signos, será que a gente não está reforçando essa prática? Porque essa prática agora foi destituída de seus signos, apropriada aquele livro pelo movimento neopentecostal, e isso usado como força, aquela imagem daquela mulher de cabelo tingido, aquela índia de cabelo tingido, se achando a Barbie, entrando, se autodenominando presidente da Bolívia e dizendo, índios fora, com aquele livro na mão. Essa imagem, ela escancarou o que tem sido feito com esse livro historicamente no mundo inteiro. A gente vai falar disso também. Eu só tô trazendo os incômodos, gente. Que live mais pesada. Tá doido? Pode ir, gente. Eu também iria se eu pudesse. Muito bem, vamos em frente. Mais um incômodo, o terceiro. Por uma antroposofia, é um incômodo com uma antroposofia conservadora, teocrática e alinhada com a extrema-direita por alienação. Eu jamais poderia imaginar que no meio antroposófico, pessoas incríveis, formadores de professores, de médicos, de terapeutas, de agricultores biodinâmicos, fossem se alinhar de corpo e alma ao Estado fascista. Ai, gente, isso dói toda vez que eu passo. Eu tirei dos meus contatos toda essa gente, mas toda vez que eu vejo uma querida minha alienada, dizendo, essas coisas de política não é comigo, eu falo, a quem ela está fortalecendo? Ela está fortalecendo com a sua isenção, com a sua alienação, com se achar acima
desses assuntos, ela só fortalece a extrema-direita. Ela só fortalece a necropolítica. Bem, olha só. Aconteceu recentemente numa escola, não vou citar o nome para não magoar. Já tem que ir terminando. Só contar esse caso rápido e já falo do meu último incômodo para não ultrapassar demais a meia hora. Foi feita a seleção de professores e para o jardim de infância foi selecionado um homem gay, ultra qualificado. As famílias não aceitaram. As famílias antropósofos da escola Waldorf não aceitaram. Dá para entender onde a gente foi parar? E os argumentos eram os piores possíveis, inclusive os mesmos que determinada deputada paulista usou para tentar excluir os homens da educação infantil. Isso, gente, olha, honestamente, não dá. Ai, muito bem. Último incômodo do dia. Ai, nossa, amanhã eu volto. Tentarei voltar melhor, sem barulho e falando de coisas que tenham pelo menos um pouquinho de devir. Último incômodo. O fim da ingenuidade. Eu quero a minha ingenuidade de volta. O luto pela morte da minha ignorância. Sabe, eu queria ignorar tudo isso. A dura realidade da vida na alma da consciência. É muito difícil, gente. A gente fica falando de alma da consciência na alienação, não dá. A alma da consciência, ela é isso aqui. É tentar dizer, puxa vida, como eu era ingênua. Puxa vida, como aquilo que eu faço é supremacista branca. Como isso que eu faço é a opressão da crença do outro. Como que eu mudo isso? Essa é a pergunta que alguém que está na alma da consciência tem que fazer. Eu não quero ser mais assim, gente. Eu quero continuar a celebrar o advento, mas aonde que está o devir? No Estado fascista, eles roubam o devir. O que há de vir? A família tradicional? Papai, mamãe, filhinho na gruta? Não, eu não quero isso mais não. Eu não quero isso mais não. Mas amanhã eu falo desses outros incômodos. Mas eu também vou trazer autores, também vou trazer... Hoje eu chamei de desabafo. Fiz tudo o que se faz no desabafo. Reclama-se, indigna-se, chora-se. E ainda tem um barulho horrível. Desabafei. Gente, quem teve aí me ouvindo, me desculpem o teor do desabafo e obrigada por ter me dado escuta, porque essas coisas ficam aqui dentro, sabe? Vamos ultrapassar, não é? Vamos ultrapassar, vamos encontrar junto qual é a antroposofia que a gente vai honrar, não é mesmo? Então, um beijo, gente. Eu volto amanhã ao meio-dia, se tudo der certo, sem chororô e sem barulho, tá bom? Tchau!